Olá, galera, como estão vocês? Tudo bem? Cá estamos, né, para dar continuidade aos nossos estudos sobre produção de texto. E é esse o foco, né, dessa sequência de aulas, tá? Sinceramente, espero que vocês estejam fazendo as atividades, que vocês estejam aí se empenhando para que a gente realmente produza um bom texto. Afinal de contas, hoje nós vamos para a nossa 8ª aula. Muita coisa já foi aprendida até aqui. É o que eu espero, hein? Então, hoje o nosso foco é trabalhar com os elementos coesivos, né? Quais os elementos que contribuem para que o meu texto seja um texto coerente, que tenha coesão. Então, é essa a nossa pretensão hoje. Conto com vocês, acompanhem aí, tá? E continuem os estudos de vocês. Eu estou aqui preparando as aulas, mas contando que você está aí do outro lado, estudando e se preparando para fazer uma boa redação. Sejam bem-vindos! Como já foi dito, o foco da nossa aula de hoje é elementos coesivos. Então, a gente vai dar uma olhada em como os elementos coesivos são importantes, fundamentais na produção de um texto. Mas, para a gente falar dos elementos coesivos, antes eu quero fazer com vocês uma distinção entre coesão e coerência. Às vezes a gente fala assim, o texto é coeso, o texto é coerente, e essas duas palavrinhas acabam gerando uma certa dúvida, né? O que é isso exatamente? Então, coerência é o equilíbrio e a unidade entre as ideias do texto. Então, quando a gente fala de coerência, a gente está verificando, olha, uma parte do texto ela está em acordo com a outra parte do texto, ou seja, existe uma lógica, né, entre os argumentos, entre as partes do texto, para que a mensagem final faça sentido. Então, o termo harmonia, ele deve ser considerado a palavra-chave da coerência. Então, coerência está ligada ao conteúdo argumentativo do texto, para manter a lógica até o final. Então, é assim, o texto é lógico, você não afirmou uma coisa e daqui a pouco você negou, então a coerência trabalha nessa linha. Já a coesão está mais ligada ao aspecto gramatical. Por quê? Ela vai falar como as partes do texto se conectam, né? Então, dentro do texto, é óbvio que tudo isso é para chegar à coerência, mas como uma parte do texto se conecta com a outra parte do texto? Então, através da coesão, é possível chegar a uma boa coerência. A coesão, ela ocorre, né, via de regra, em 2 níveis. A gente pode falar da coesão referencial, é quando eu utilizo determinadas palavras, sinônimos, né, outras palavras, um pronome, né, para quê? Para me referir a algo que já foi citado anteriormente. E por que a gente utiliza isso? Para evitar a repetição de palavras. Então, desse modo, o que vai acontecer? O seu texto ele vai ficar mais claro e, consequentemente, mais rico. Um exemplo aqui, o Estado deve garantir aos cidadãos direitos básicos. Nós não devemos aceitar que saúde e educação sejam negligenciados pelos governantes. Nós quem? Nós, cidadãos. Então, para não ter que repetir, os cidadãos devem, não devem. O que acontece? Eu vou lá e utilizo um pronome. Não devemos aceitar que saúde e educação. Então aqui está falando dos nossos direitos básicos, mas aí usou os termos saúde e educação. Sejam negligenciados por quem? Pelos governantes. Para que usou governantes? Para substituir a palavra Estado. Então, aqui nós temos a chamada coesão referencial. Eu estou fazendo referência a algo que já foi dito anteriormente. Já na coesão sequencial, nós vamos utilizar as conjunções, né, coordenadas, subordinadas, né, e outras
palavras para fazer as conexões entre as frases, orações, parágrafos, então trazendo diversos sentidos. Então quando eu estudo uma conjunção, eu tenho uma conjunção subordinada, adverbial, então está indicando uma causa, né? Então eu tenho uma relação ali. O mesmo se dá com as conjunções coordenativas. Eu quero indicar uma oposição, conjunção adversativa, mas, porém, todavia, contudo, entretanto, e por aí vai, né? Então nós usamos, eu quero fazer uma explicação, pois, porque, visto que, uma vez que, então eu estou usando uma explicação. Eu quero uma conclusão, logo, portanto, tá? Então o que está acontecendo? São palavrinhas que relacionam uma parte do texto. Olha o exemplo, o Estado deveria garantir os direitos da população. Eu quero uma relação de oposição. Então eu vou lá e coloco mas, porém, todavia, contudo, entretanto, ou seja, eu uso uma conjunção adversativa e faço essa relação. Então, olha, nós temos coesão referencial quando eu faço referência, substituo um termo que foi utilizado anteriormente. E tenho coesão sequencial quando eu relaciono as partes do texto estabelecendo relações entre elas. E aí eu uso as conjunções, né, para fazer essa relação. Bom? Vamos dar uma olhadinha no texto? Vocês vão ver que ele está muito pobrinho. Olha só, gente. A violência contra a mulher tem crescido no Brasil, pois a população é inconsciente e o governo não investe. Perceberam? Muito pobre, muito básico esse texto. Então, o que eu vou fazer? Eu vou usar elementos coesivos. E o que esses elementos coesivos vão fazer? Eles vão dar um up, né, nesse texto. Eu vou valorizar esse texto usando esses elementos coesivos, essas expressões. Então, tudo isso vai melhorar o meu texto. Olha só como é que vai ficar isso. No que se refere à violência contra a mulher no Brasil, é possível afirmar que o fenômeno tem crescido no país, tendo em vista não só a falta de consciência da população, mas também a ausência de investimento do governo. Olha, está dizendo exatamente a mesma coisa, só que com outras palavras. Eu tinha 2 linhas, agora eu tenho 4 linhas. Perceberam? O texto ele ficou mais elegante, mais rico, né? Então você valoriza seu texto, né, utilizando esses elementos coesivos, utilizando essas expressões, né, e aí você consegue melhorar significativamente o seu texto. Bem, aqui eu fiz, né, tem aí uma lista de palavras que vocês podem usar em cada parágrafo. Gente, lembrando sempre, muitos falam assim, olha, isso é clichê, todo mundo está usando, né? Isso realmente tem algumas expressões que elas são mais batidas, porque está todo mundo usando, mas assim, você vai verificar no seu texto, qual é a melhor hipótese? O que eu posso utilizar aqui? Outra coisa que eu acho importante, se vocês pesquisarem, verificarem os textos nota 1000, muitos deles têm essas expressões consideradas clichê. Para que mais clichê que um portanto numa conclusão? E é possível a gente ver diversas conclusões com o início com o portanto. Então, não é algo improvável, algo que não pode acontecer. Conhecedores disso, nós vamos seguir em frente, né? Sabendo aí que vocês vão poder fazer a adequação. Então aqui eu tenho parágrafo. Qual? Primeiro parágrafo. Eu vou formular o problema. Então eu estou iniciando lá na introdução. Eu posso iniciar apresentando um fato, uma declaração ou um problema. E aí vem aqui elementos de coesão. Há alguns dias, olha, eu posso começar há algum tempo, vírgula, por causa de, os recentes acontecimentos evidenciaram que, perceberam? Então aqui é para que você coloque o seu tema, né? O que ficou evidente? Algumas pessoas afirmam que, então nós vamos colocando. O problema, este acontecimento, esta situação evidencia o problema de, a questão de está novamente em evidência. Então, olha,
dá uma pausa no vídeo, se for o caso, pegue esses itens, vou disponibilizar os slides também, aí no endereço que vocês têm aqui embaixo, olha, se vocês olharem aqui, tem o link, então peguem esse material, tenta fazer, dá uma pausa no vídeo, copia, ou vai lá no blog e pega o seu material. Bom, primeiro parágrafo. Bem, segundo parágrafo. Eu vou continuar aqui discutindo o meu problema. Vou iniciar a análise da questão. É preciso, em primeiro lugar, lembrar. É preciso, primeiramente, observar. É preciso, inicialmente, analisar. Então, formas para você começar, iniciar a análise da questão. Terceiro parágrafo, o que eu estou fazendo? Eu estou analisando o problema, mas só que agora eu estou continuando a análise. Não podemos esquecer que é preciso frisar também que nota-se por outro lado, aqui eu já tenho uma oposição, que, e aí, gente, olha, várias expressões que estão listadas aqui. Então, pega o material, dá uma olhadinha, por favor. Bem, quarto ou quinto parágrafo. Imagina que você está fazendo o seu texto e você vai fazer agora a conclusão. Se você vai usar 3 parágrafos no desenvolvimento ou 2 parágrafos, essa é uma decisão que você vai tomar. Mas olha, expressão inicial, portanto, assim, finalmente, em suma, nesse sentido, e por aí vai. Em vista dos argumentos apresentados, em virtude do que foi mencionado, levando-se em conta o que foi observado, por todas essas ideias apresentadas, tá? Por tudo isso, né? Então, nós temos aí, por tudo isso. E aí, antes de terminarmos a nossa aula, eu quero só fazer um destaque para isso e isto. Muito cuidado com essas duas palavrinhas, tá? O isso e o isto, eles são pronomes demonstrativos. O pronome demonstrativo, ele serve para indicar a posição de um objeto no espaço. Então, por exemplo, eu estou falando do lápis. O lápis está comigo, eu vou falar este lápis. Por quê? Porque está perto do emissor. Se o lápis está lá com a outra pessoa com quem eu estou falando, está perto do receptor, aí eu vou falar essa caneta, esse lápis. Por quê? Porque está perto do receptor. Imagina que eu esteja falando com uma pessoa, o lápis está distante de mim, emissor, e distante dessa pessoa, receptor. E aí como é que eu vou falar? Aquela caneta, aquele lápis, aquela paisagem é interessante. Então, relação espacial. Pode também ser uma relação temporal, porque aí você pode, eu quero indicar o tempo presente, este dia, esta semana, nesta semana, neste mês. Não, eu estou falando de um passado ou de um futuro próximos. Então, eu vou usar o esse, nesse, tá? Então, olha, no próximo sábado haverá reposição. Nesse dia, assistiríamos ao filme Vidas Secas. O próximo sábado é um futuro próximo. Um passado próximo, a mesma coisa. Agora, se eu estou falando de um tempo mais distante, remoto, aí eu vou usar naquele. Em 1970, o Brasil foi tricampeão mundial de futebol. Naquela época, Pelé jogava. Por quê? Naquela época, um tempo mais distante. O pronome demonstrativo, ele também serve para fazer referência dentro do texto. Então, quando um pronome retoma algo que já foi mencionado antes, dizemos que tem função anafórica. Função anafórica e função catafórica. Como é que é essa história? Olha só, função anafórica, eu faço referência a algo que já foi dito antes. E aí a história do isso ou isto, se é referência a algo que já foi dito antes, então tem a função anafórica, tá? Então aqui é só para relacionar. Mas o que eu quero que vocês... qual o pronome que eu vou usar? Eu vou usar isso, disso, esse, desse. Não gosto de estudar. Apesar disso, já foi dito anteriormente, estudei muito. Bom? Quando anuncia ou se refere a algo que ainda está por ser dito, tem função catafórica, então algo que ainda vai ser dito. E aí a gente usa isto, este, esta. Eu só pensava nisto.
Não disse ainda, vou dizer agora, passar no concurso. Tá? Então, cuidado. Quando eu tô lá na minha conclusão, qual o pronome que eu vou utilizar? Então eu falo, diante disso, por tudo isso. Por que eu tô usando? Porque esse é o pronome que faz referência a algo que já foi mencionado antes. Isso, disso, ok? Olha só, nós terminamos aqui, né, nossa aula com os elementos coesivos, tá? Continuem aí treinando, né, o conteúdo de vocês através do exercício, dá uma olhada nos textos anteriores, verifica lá como é que estão seus elementos coesivos. Então, hoje eu não coloquei nenhum exercício específico nessa aula, mas eu gostaria que vocês retomassem. Verifiquem o que vocês fizeram até agora e dá uma olhada no elemento coesivo. Tá legal? Encerro a aula de hoje muito animada, né, com a perspectiva da produção de texto que você tem feito até aqui. Galera, continue estudando, continue trabalhando, acesse o blog, pegue material, pegue os links, né, e continue aí os seus estudos. Vamos dar sequência e vamos produzir um excelente texto dissertativo argumentativo, tá? Na próxima aula nós damos continuidade, nós vamos ver um assunto muito importante, que é o quê? Proposta de intervenção. Aguardo vocês na próxima aula para a gente conversar sobre esse item tão fundamental na prova de redação do Enem. Valeu, muito obrigada e até breve!